Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 116ª reunião plenária da 19ª legislatura, 85ª reunião plenária ordinária da legislatura, 4ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa 2026, 3ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira, às 15h10. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa. Expediente. Votação da ata da reunião plenária número 115. Não havendo requerimento de leitura da ata nem retificações a fazer, coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 115. Comunicações ao plenário. Proposições em número de 21. Convites e outros documentos. Conforme o parágrafo 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação, na próxima RPO, da mensagem número 89/2025, que veta parcialmente o projeto de lei número 103/2025, de autoria da mesa diretora, que institui no município de Passo Fundo o programa de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e estabelece diretrizes para sua implementação. Pareceres. CCJ. Parecer pelo acatamento do veto parcial aos artigos 4º e 5º. Relatora, vereadora Marina Bernardes. CCCDH. Parecer pelo não acatamento do veto parcial ao artigo 4º e pelo acatamento do veto parcial ao artigo 5º. Relator, vereador Douglas Pereto. CFPC. Parecer pelo acatamento do veto parcial aos artigos 4º e 5º. Relator, vereador Giordani Krug Campos Ramos. Da bancada do União Brasil. Comunica como líder da bancada o vereador Inharã Vieira de Carvalho e como vice-líder o vereador Rafael Luiz Colucci. Da bancada do Partido Liberal. Comunica como líder da bancada a vereadora Ada Cristina Munareto e como vice-líder o vereador Renato Orlando Checker. Do Poder Executivo Municipal. Justificativa de impedimento de ordem técnica às seguintes emendas impositivas individuais do projeto de lei número 131/2025, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício financeiro de 2026. Emenda número 66, vereador Luiz Vomar Valendorf. Emenda número 79, vereador Luiz Vomar Valendorf. Emenda número 175, vereador Pedro Antônio Danelli. Emenda número 272, vereador Iriel Dalla Corte Sacchetti. Emenda número 275, vereador Iriel Dalla Corte Sacchetti. Emenda número 285, vereador Iriel Dalla Corte Sacchetti. Conforme artigo 261 do Regimento Interno, satisfeitos os requisitos de que trata o artigo 260 desse regimento, o presidente da Câmara comunicará ao plenário e cientificará os autores das programações impositivas que receberem manifestação de impedimento de ordem técnica, a fim de que estes, no prazo simultâneo de 5 dias úteis, se manifestem a favor ou contra as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo. Votação do expediente. Sem matéria. Pessoal, nós vamos fazer agora a votação aqui da Procuradoria da Mulher, a realizar-se a eleição para a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores, conforme disposto na resolução de plenário número 2, de 10 de maio de 2024. Até o momento temos a inscrição de uma chapa, composta pelas vereadoras Marina Bernardes e Eva Valéria Lorezato, para os cargos de Procuradora-Geral e Procuradora Adjunta, respectivamente. Solicito ao plenário se há inscrição de mais alguma chapa, que faça a inscrição. Então vamos proceder aqui com a eleição. O primeiro secretário fará a chamada dos vereadores que deverão no microfone da parte registrar seu voto, sim ou não, para a chapa escrita. Questão de ordem, senhor presidente, posso, bem rapidamente, só um informe, né, para a comunidade, vereadora Marina, que nós, as 4 vereadoras, no início do nosso mandato, sentamos, dialogamos e, de comum acordo, nós fizemos organizamos, né, a Procuradoria da Mulher. Primeiro ano, então,
a vereadora Regina e a vereadora Ada. No segundo ano, a vereadora Marina e a Eva Valéria. No terceiro, vereadora Ada e vereadora Regina. E no quarto ano do mandato, a vereadora Eva Valéria e a vereadora Marina. Então, pedir aos colegas vereadores, né, já que a Procuradoria é um espaço muito importante para nós mulheres, é um instrumento apartidário e que trabalha muito com a vida das mulheres, busca ter uma sociedade mais igualitária, peço o apoio dos colegas. Isso aí, vereadora. Então, vamos abrir aí a inscrição para mais alguma chapa ou vamos, né, tocar o barco aí, então. Vereador Felipe? Então, serão chamados os vereadores em ordem alfabética e do microfone da parte o voto sim ou não para a chapa inscrita. Vereadora Ada Cristina Munareto. Sim. Vereador Cícero Ramon Pedroso Martins. Ausente. Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldar. Sim. Vereador Diego Milani. Sim. Vereador Douglas Pereto. Sim. Vereador Edgar Gomes. Sim. Vereador Edson Nascimento. Sim. Vereadora Eva Valéria Lorenzato. Sim. Vereador Felipe Favreto Manfroy. Sim. Vereador Gilmar Joel Fuga Júnior. Sim. Vereador Jordane Krug Campos Ramos. Se for pelo bem da humanidade, sim. Vereador Iriel Dalla Corte Saquete. Sim. Vereador João Pedro Nunes. Sim. Vereador Luiz Omar Valendorf, ausente. Vereadora Marina Bernardes. Com certeza. Sim. Não. Vereador Nharam Vieira de Carvalho. Não tenho nada contra. Só a favor. Sim. Vereador Pedro Danelli. Sim. Vereador Rafael Luiz Colucci, ausente. Vereadora Regina Costa dos Santos. Sim. Vereador Renato Orlando Checker. Sim. E vereador Ronaldo Severo da Silva. Sim. Concluído. Declaramos eleita a chapa conforme votação realizada nesta data. Então, quero dar os parabéns aqui às vereadoras. Posso exercer um excelente trabalho à frente da Procuradoria da Mulher, assim como a vereadora Regina e a vereadora Ada também realizaram um excelente trabalho aí à frente da Procuradoria da Mulher. Isso aí. Então vamos abrir abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias. Tá. Pediu o primeiro secretário que possa ler a pauta aí. Estamos se adiantando, né, vereador? Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 15/2026, gabinete do vereador Diego Milani, dispõe sobre o direito à instalação de estação de recarga individual para veículos elétricos em edificações residenciais no município de Passo Fundo e dá outras providências. Em segunda discussão prévia, gabinete da vereadora Marina Bernardes, dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de medidas de revista e fiscalização de acesso em eventos que recebam recursos públicos municipais e dá outras providências. Projeto de lei número 11/2025, gabinete do vereador Iriel Dalla Corte Saquete, dispõe sobre a identificação dos postes de iluminação pública mediante QR Code no município de Passo Fundo. Projeto de lei número 12/2025, gabinete do vereador Jordane Krug Campos Ramos, dispõe sobre os critérios de pontuação para classificação de candidatos às vagas na educação infantil e no ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo e dá outras providências. Projeto de lei número 14/2026, gabinete do vereador Rafael Luiz Colucci, denomina o estabelecimento público sede da Estratégia Saúde da Família, ESF, localizado no bairro São José, no município de Passo Fundo, com o nome de Nereu Machado dos Santos. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria.
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido. Finalizadas as inscrições. Teve tempo ali, vereador? Teve tempo aí para inscrição. Aí. Vereador Gilmar Fuga, primeiro, vereadora. Tem 3 minutinhos, vereador. Importantíssimo, vereador, importantíssimo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Eu venho aqui propor uma discussão relacionada ao projeto de lei 12 de 2025 do vereador Giordani Krug Campos Ramos, que dispõe sobre os critérios de pontuação para a classificação de candidatos às vagas de educação infantil e no ensino fundamental da rede municipal de ensino. Vereador, eu acho que essa proposta do senhor, ela provoca uma cadeia de maiores discussões. Nós estamos vendo as escolas estaduais cada vez mais diminuindo o número de turmas do ensino básico e do ensino fundamental. Eu também recebi contatos, como a vereadora Regina passou também, de mães da escola Adelino Pereira Simões, que já tem 17 famílias, 19? Aumentou 2. 19 famílias esperando vaga numa segunda turma de primeiro ano do ensino fundamental. Porém, o que deve se discutir aqui é qual está sendo o papel do Estado no enxugamento da política pública de educação. Também o que deve se debater aqui é que esses critérios aqui que o senhor coloca, eles não devem... Sim. Vereador, só para deixar claro, na fala, na primeira pauta eu falei, eu só acrescentei uma linha nesse critério. Esses critérios hoje são para as escolas municipais, qual através do decreto municipal já são regido a escolha das vagas. Apenas a linha número 6, se eu não estou equivocado, que diz que a mãe, o tutor da criança que trabalha em carteira assinada, conforme a CLT, dispõe de 128 pontos. É apenas isso, o resto já existe no município, só para deixar claro. É que quando se discutiu a criação da central de vagas, se discutiu alguns critérios. Existe um discurso que esse sistema é auditável. Se ele é auditável, ele tem que ter um pré-requisito de critérios. Só que não tem como tu mudar o critério da vaga para o aluno se o principal critério é a ordem cronológica de inscrição. Então, eu fui pesquisar para poder entender o conceito do que está acontecendo. A ordem cronológica não está sendo respeitada, ou seja, aquela mãe, aquele pai que escreve no dia 18 e posterior vem outra mãe e escreve no dia 19, pode passar à frente, porque o critério ele não é único, o que faz com que os pais criem esse alvoroço. Então, esse critério ele tem que ser mais discutido, ampliado. Eu acredito que ele não deve ser feito mais por esse decreto que foi realizado pelo Poder Público, mas sim através de uma lei constituída pela Casa Parlamentar, juntamente com o corpo de pesquisa da Secretaria Municipal de Educação. Meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar Fuga. A próxima vereadora a discutir a matéria, vereador Diego Milani. Quero aproveitar aqui, antes que o vereador faça uso da palavra na tribuna, e desejar umas boas-vindas ao vereador Magdiel Turati, do PSD de Estrela. Seja muito bem-vindo, vereador. 10 minutos, vereador Diego Milani. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presencialmente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais também. Um abraço especial ao vereador aí, que veio nos prestigiar, tamo junto. Bom, pessoal, esse projeto, o projeto dispõe sobre o direito à instalação de estação de recarga individual para veículos elétricos em edificações residenciais no município de Passo Fundo. Bom, essa lei que nós pretendemos aprovar aqui nessa casa, ela dá direito ao condomínio
a pessoa que reside no imóvel que tenha um veículo híbrido, um veículo elétrico, instalar, né, uma estação de recarga para esse automóvel, vereadora. Por quê? Porque hoje está tendo um problema nos condomínios. Alguns condôminos estão com medo que tenha problema naquela estação de recarga, pegue fogo e todo aquele condomínio venha a ter um problema, né? Que não se sabe o problema que pode acontecer, tão grave que pode, né, vereador Gil? Pegar fogo em todo o condomínio. Mas isso é uma falácia. Não acontece, vereador Gil, porque essas estações de recargas, quando são instaladas por profissional capacitado. Não é simplesmente colocar uma tomada de 220 ali na parede e colocar o veículo carregar. Não, são profissionais qualificados. E como não existe uma legislação em Passo Fundo hoje, vereador Ronaldinho, nós precisamos legislar para criar normas técnicas para que as pessoas consigam comprar veículos e ter aonde instalar. Porque é no box de cada um, não é no condomínio. Aqui na Câmara de Vereadores, não tem um que foi instalado na gestão do vereador Gil Krug? Tem, instalado conforme normas técnicas, né, vereador? A semana passada, para vocês terem uma ideia, foi sancionada a lei no estado de São Paulo. Meus colegas, é o futuro, é uma energia renovável. Nós não podemos poluir o meio ambiente. Assim como existe o combustível do futuro, da BH, nós também temos que ter os carros elétricos, vereador Colucci. Só que temos que ter aonde abastecê-los. Esse é um problema que nós temos que discutir nas comissões e, se for necessário, fazer uma audiência pública aqui, chamar as construtoras, chamar as imobiliárias, chamar os condomínios e ver qual é a opinião deles. Mas nós não podemos nos furtar. É o futuro. E o futuro tem que ser discutido aqui nessa casa, vereadora Regina. Então, eu conto com todos vocês, analisem o projeto, vamos discutir e depois aprovar. Forte abraço. Obrigado, vereador Diego Milani. Próximo vereador Gil Kruger. Dispõe dos 3 minutos, vereador Gil. Boa tarde, presidente. Primeiramente, vereador Diego, parabéns por trazer esse debate na casa. Hoje, como está em primeira pauta, vou contribuir posteriormente, mas é um assunto bastante complexo e vai trazer, com certeza, grande debate, divergências, mas problema tem, nós temos que resolver. Quero mandar um abraço especial também para o colega vereador aí de Estrela, do PSD. Seja bem-vindo aí, Passo Fundo. Está em casa, meu irmão. E parabéns por fazer parte dessa máquina, desse time que é o PSD, do Pai Kassab. Senhores, projeto de lei número 12 de 2026, de minha autoria. Vereador Gilmar, não está aí o Gilmarzinho? Parabéns pela discussão, trouxe um debate qual não é também muito do meu conhecimento quanto a onde está a responsabilidade do município, estado hoje. O meu projeto de lei eu vi, primeiramente, a referente às vagas das escolas municipais. Está aí as estaduais. Cabe nós legislar? Cabe nós regular? Entra num outro debate, numa outra esfera. Mas, principalmente, vou dar uma parte para a vereadora Regina já, a minha intenção, senhores, por que eu fiz um PL? Porque hoje é regulamentado via decreto, não tem uma lei. Então, eu fiz um projeto de lei, qual todos os decretos têm que se basear, pois quem estudou direito lembra da hierarquia da legislação, e assim por diante. O projeto de lei, com certeza, tem força maior do que um decreto. E o decreto, eu copiei ele da forma que está, apenas incluir a linha 4, aonde na soma de pontos fica valendo para o pai e para a mãe que trabalham de carteira assinada, para não ter que abandonar o emprego, também tem uma prioridade de vaga, correto? Essa foi a única alteração que eu fiz. O resto do projeto de lei do decreto, ele foi um Ctrl-V do decreto, tá? O projeto aí, ele é complexo, eu tenho certeza que vamos debater ele o ano inteiro nessa casa e vamos buscar um denominador comum. Não é, vereadora Regina? Que lhe dou a parte para a senhora acrescentar e agregar. Faça comentário.
Obrigada, vereador Gil, pelo aparte. Esse é um projeto que eu acredito que ele é muito, ele deve ser muito responsável. Parabéns pela proposição. Acredito que esta casa precisa discutir, sim, esses critérios, até porque a lei que instituiu a central de matrículas é da Câmara de Vereadores. Então, acho que tem que colocar os critérios lá. Eu tenho uma preocupação, lendo ali a lei, que já está no decreto, que na minha avaliação foi um decreto muito ruim, tem deixado as crianças longe de casa, que é a questão do zoneamento e das pessoas, das crianças e adolescentes com deficiência. Deficiência é um critério absoluto, nós já discutimos isso com o secretário, no entanto, ali está em segundo lugar com a metade da pontuação do primeiro, que é o critério de ter irmãos nas escolas. Eu acho que existem leis maiores que o município tem que respeitar. Se não tem escola para todo mundo, que o município faça mais escolas e garante vagas. Obrigado, vereadora Regina. Senhores, exatamente, o projeto não é engessado, não, tá? Ele está aberto. Conto com a participação de todos os senhores, vamos fazer reuniões e vamos buscar, com certeza, algo produtivo, algo de bom para a nossa sociedade. Porque o povo lá fora merece o nosso trabalho e esse debate muito bem elaborado. Forte abraço, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Gil. Próxima vereadora, a vereadora Ada Cristina Munareto. Quero dar as boas-vindas aqui sempre também ao Matheus Menegoto, presidente lá do bairro Jardim América, companheira também da sua diretoria. Sejam muito bem-vindos sempre à Casa do Povo aí. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, nosso colega de Estrela, que está aqui presente, seja bem-vindo à casa. Buenas, estamos discutindo vários projetos, dentre eles projetos de grande importância, como esse, proposto pelo vereador Gil Krug, que modifica os critérios para a avaliação aí na concessão das vagas das escolas municipais. Parabéns, vereador Gil. Quem trabalha, hoje eu recebi 3 solicitações de vagas de mães que terão que deixar o emprego se não conseguirem a vaga próxima à sua casa. É inviável uma mãe que mora lá na Santa Marta, senhoras e senhores, ter que colocar um filho aqui, quase no centro, e trabalhando lá na UPF. Fica inviável. Ela me disse, eu vou ter que pedir demissão para poder dar prioridade para o meu filho. Então, parabéns, vereador Gil, pela sua propositura. Também concordo, vereadora Regina, que temos que ter prioridades e a criança que tem deficiência, que faz parte da educação especial, ela não pode nem fazer parte de critério. Ela tem que ter uma prioridade absoluta. Então, acho que é uma oportunidade que esta casa tem, quando esse projeto de lei for para as comissões, de nós avaliarmos verdadeiramente, presidente, o que nós queremos para as nossas crianças. Nós precisamos reavaliar esses critérios sem nenhuma dúvida. Sim, vereador Manfray. Olha, eu concordo, vereadora Ada, a gente recebe muitas demandas nesse sentido. Esses dias algumas dúvidas também surgiram. Eu conversei com o secretário Adriano, né? Um dos critérios também é a questão do Bolsa Família, né? Que gera algumas dúvidas das pessoas. Eu concordo com os critérios que estão ali, mas eu acho que a localização ela tem que ter uma pontuação um pouco maior também, né? Precisamos discutir e acho que essa é a oportunidade. Eu preciso concluir, colegas, vereadores. Temos também o projeto da vereadora Marina, que eu acho que também precisamos discutir, vereadora. Não vejo aqui no projeto uma possibilidade dele avançar da forma com que ele foi posto, porque não temos como fazer revista, por exemplo, no Carnaval da Gare, onde nós temos um parque inteiro, né? Não temos uma entrada para o Carnaval, não temos como fazer revistas em todos os nossos eventos do município, conforme esse projeto, porque fica inviável. Precisamos melhorar nesse sentido também, mas terão o nosso apoio. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Próximo vereador a discutir a matéria, vereador Ronaldo Severo da Silva. Dispõe de 3 minutos, vereador.
Vereador Edson, que está na presidência, nosso boa tarde. Minha saudação aqui ao colega vereador Magdiel Turati, lá de Estrela, que está nos visitando, nosso companheiro do PSD. Nossa bancada aqui é a maior na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, somos 5 vereadores e estamos muito bem representados aqui em Passo Fundo, seja bem-vindo. Quero falar sobre o projeto do vereador Milani. O vereador tem total apoio da minha parte ao seu projeto. Temos que levantar temas para debater na comunidade, esse é o papel da Câmara de Vereadores, assim como está tendo esse debate com relação aos critérios das vagas. É o nosso papel levantar questionamentos, dúvidas, para melhorar. E eu acho que esse debate é muito importante. Passo Fundo tem que avançar, nós temos que olhar para frente, olhar para o futuro. É um caminho que não tem volta, isso aí vai se tornar algo tão natural quanto os veículos que a gente tem hoje, a gasolina, a diesel, enfim, então não podemos mais perder tempo. Maringá, por exemplo, é uma cidade que está servindo de modelo no Brasil, porque já tem isso em Maringá. Inclusive, eu fiz uma indicação, eu sei que está distante para Passo Fundo, né? Distante, mas, como eu digo, a gente tem que levantar as discussões, pegando uma ideia de Maringá. Maringá já tem estações para carregamento de carros elétricos nas praças e nos parques, que eu acho que também é algo que nós também já temos que pensar aqui, alguns locais estratégicos de Passo Fundo que sejam também oferecidos ao público. Na questão privada de condomínios, então, nem se fala. Então, conto com o meu apoio aí nesse seu projeto. Concedo com relação à questão das vagas, eu concedo a parte para o meu colega aí, o vereador professor Douglas Pereto. Ao que os colegas têm falado sobre a central de vagas e seus critérios, eu tenho falado em 2 sessões seguidas sobre isso e vou continuar batendo na tecla. Porém, ontem eu fui visitar a central e mais uma informação que me foi passada pela Cris. Ao longo dos anos, escolas estaduais como Gervásio, Prestes, Protásio, Mário Quintana têm fechado turmas de ensino fundamental. E isso sobrecarrega a rede municipal extra forma. Então, é mais um adendo que nós temos que observar. Não dá para jogar tudo nas costas das escolas municipais, não tem como. Vereadora Valéria. Obrigada, vereador Ronaldo. Só comentar com os colegas, fiquem atentos aqui no artigo 2º, o inciso 4, que o estudante comprova também um dos requisitos mediante registro em carteira de trabalho. Nós temos muitas mulheres que trabalham de faxineira, por exemplo, que não tem vínculo com carteira de trabalho, a mulher que trabalha de Uber e tantos outros trabalhos informais, nós estamos tirando totalmente elas aqui do direito dos seus filhos também estarem contemplados. Eu acho que aqui nós precisamos analisar, de repente, uma emenda, a gente vai dar uma olhada com carinho, só pedir para os colegas aí, faz favor. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador Edson. Obrigado, vereador Ronaldo. Finalizada a discussão das matérias, passamos para a ordem do dia. Está escrita? Desculpa, vereadora. Peço desculpa que está o computador na frente aqui. Dispõe de 3 minutos, vereadora. Obrigada, presidente. Bom, eu só gostaria de comentar rapidamente, tem vários projetos na pauta de interesse do nosso mandato. Dizer que na última manifestação aqui na tribuna eu ouvi alguns comentários sobre Bolsa Família, então só quero reforçar que pesquisas mostram que se tem uma coisa que não tira, né, ninguém, Bolsa Família não tira ninguém do trabalho, mas a falta de vagas tira. Então nós precisamos garantir às nossas mães, as mulheres do município, as famílias do município, as vagas. Nós vamos fazer essa discussão e contribuir com emendas aí ao projeto do vereador Gil. Eu também quero dizer que o projeto do vereador Milani, apesar de estar no PL, né, vereador, o projeto é bom, eu sou favorável porque eu acho que se alinha aí com as políticas de mobilidade urbana, de mobilidade sustentável. Então, é importante exigir, inclusive, que novos empreendimentos prevejam essa infraestrutura. Vereadores, eu gostaria de comentar também a respeito do nosso projeto que está em pauta do protocolo de segurança. Só tive a oportunidade de falar na sessão passada. A vereadora Ada até fez uma manifestação. Em momento algum é sugerido revista, por exemplo, em eventos abertos. Para cada formato e tamanho do evento, um tipo de protocolo de segurança é sugerido. Vamos usar como, por exemplo, eventos abertos que já ocorreram na Gare. Nós acionamos a patrulha para fazer aí o patrulhamento em torno do evento durante a saída das pessoas. Esse é um tipo de protocolo que é viável. Claro, temos o parque de rodeios, fizemos outras discussões aqui, mas a gente também tem a possibilidade de, a partir do próprio vídeo monitoramento, né,
garantir aí também que tenha um responsável técnico pela segurança nesses lugares. Eu acho que é também importante dizer que não há nenhuma medida que preveja engessamento dos eventos. E também, Miqueias, eu gostaria de solicitar que tu abrisse as imagens aí da imprensa, também quero agradecer. Eu gostaria muito de ouvir os colegas vereadores, mas também a comunidade. Então, quero agradecer aí a Rádio Irapuru, que publicou a matéria hoje de manhã aí do nosso projeto. Eu gostaria muito de contribuições dos colegas vereadores, eu acho que esse tema é essencial. Eu acho que estava nas imagens de pauta, não são essas. Mas não tem problema. Quero agradecer a Rádio 98.3, que também publicou a matéria, e dizer que, né, fico à disposição dos colegas para contribuições. A vereadora Eva queria uma parte, não sei se foi contemplada anteriormente, vereadora. Obrigada, a vereadora Marina, já fui contemplada, mas acho que a nossa bancada, né, vereadora, nessa questão dos critérios para vagas na educação infantil, na rede pública, nós estamos atentas aí, vamos ouvir as mães principalmente, que são as que mais estão tendo dificuldade com seus filhos, acabam desistindo de vínculos laborais, porque não tem estrutura para cuidarem dos seus filhos. Obrigada, vereadora. Obrigada, Miqueias. Aí a imagem. Eu tinha 8 segundos. Obrigado, vereadora Marina. Já damos encerrada aí passamos para a ordem do dia. A ordem do dia está sem matéria hoje. Vou pedir para o primeiro secretário que possa ler o ato de designação, nomeação de membro de comissão número 2 de 2026. Vereador Felipe. Ato de designação e nomeação de membro de comissão número 2, 2026. O vereador Edson Nascimento, presidente em exercício da Câmara Municipal de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 22, inciso 3º, linha B, conforme os artigos 43 e 44, todos do regimento interno, observadas a proporcionalidade de representação partidária e as indicações dos respectivos líderes de bancada, realizadas na reunião do dia 24 de fevereiro de 2026, às 14 horas, na sala Fernando Ferrari, designam os seguintes vereadores e vereadoras para comporem, como membros titulares e suplentes, a comissão especial, objeto do projeto de resolução número 1, 2026, que inclui e modifica dispositivos do regimento interno da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, da forma abaixo especificada. Titulares, vereador Felipe Manfroy, PSD, vereadora Ada Cristina Munareto, PL, vereadora Eva Valéria Lorenzato, PT, vereador Inharã Vieira de Carvalho, União Brasil, e vereador João Pedro Nunes, MDB. Suplentes, vereador Cícero Martins, PSD, vereador Diego Milani, PL, vereadora Marina Bernardes, PT, vereador Rafael Colucci, União Brasil, e vereador Cláudio Luiz Rufa Soldar, PP. Nos termos do artigo 250, parágrafo 1º do regimento interno, cabe ao membro titular a indicação do seu respectivo suplente. Passo Fundo, capital estadual e nacional da literatura, 25 de fevereiro de 2026. Obrigado, vereador Felipe. Passamos para o espaço das comunicações. Declaro abertas as inscrições para o espaço da comunicação de lideranças. Comunicação de vereadores. Primeiro vereador Ronaldo Rosa. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, retorno à tribuna aqui inicialmente para fazer a minha saudação aqui ao senhor Nilton Gomes, que ontem tivemos uma importante eleição do Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho tão importante para a nossa cidade, e houve aí uma mobilização grande em torno das eleições, das entidades que estariam representando os mais diversos segmentos que contemplam o Conselho, e ontem nós tivemos a eleição da mesa diretora, onde o Nilton Gomes, então, foi reconduzido à presidência, pelo menos período aí de mais 2 anos, e a gente tem certeza que vai dar continuidade ao bom trabalho que já vem sendo feito, né? Tendo aí o secretário de Saúde, o secretário Diego, como vice-presidente, a Kelly, que é uma servidora pública da área da nutrição, mas não está como servidora pública no Conselho, e sim representando o segmento qual ela faz parte profissionalmente, como primeira secretária, e a Julie, que eu não conheço, mas
uma liderança comunitária, né, presidente José Rodrigo, que é da UAMPAF, né, da Santa Maria, né, que é presidente da Vila Santa Maria. Então, acho que parabenizar as associações de moradores, que PUP, que também está aqui, uma importante liderança comunitária, as associações de moradores que participaram diretamente desse processo, que certamente nesse novo mandato do Conselho irão dar uma grande contribuição. Segundo o presidente Nilton, vai trabalhar agora na constituição de uma assessoria jurídica para o Conselho, que não tem, e também no ajuste e algumas questões do regimento interno do Conselho que precisam ser mexidas. O Conselho de Saúde é muito importante porque os temas de saúde são aqueles que mais interessam diretamente à população, e eu quero aqui também parabenizar o vereador João Pedro Nunes, está lá o presidente Nilton, que está prestigiando a sessão, vereador João Pedro Nunes, os demais colegas, vereador Felipe, também o nosso colega da gestão, outros colegas da gestão que nos ajudaram aí, a dar um assessoramento para o Conselho nesse processo aí que é preciso, né? Porque realmente precisa que tenha um aporte, né? Porque o Conselho por si não tem estrutura, né? Não tem nem sede, o Conselho tem lá uma sala na Secretaria de Saúde, mas precisa, o Conselho dessa importância, assim como temos outros, precisam de uma estrutura melhor para poder realmente fazer, de fato, aquele trabalho que tem que ser feito. E eu quero também só registrar, vereadora Valéria, que eu apresentei uma indicação executiva, a senhora que é do interior. Que bom que estamos tendo asfalto no interior, né? Isso é maravilhoso. Mas o pessoal das bicicletas, vereador Tchequinho, vereador Rufa, já andavam no interior. E agora estão andando mais ainda. E o pessoal está pedindo sinalização, uma melhoria na sinalização, se possível até ciclovia agora no interior, né? Para o pessoal poder andar de bicicleta. Então estamos fazendo essa indicação ao Executivo para que tenhamos ciclovias no interior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Próximo vereador Renato Orlando Checker. Na verdade, essa indicação do colega Ronaldinho, ciclovia até o interior, Ronaldinho, esse vereador que já fez a indicação, mas está valendo, né? Realmente o nosso interior está ficando cada vez melhor. Quanto mais gente reforçando esse tipo de ideia aí para o nosso executivo, só temos a ganhar. Eu quero que o interior seja cada vez mais visitado pelos meus colegas vereadores. Mas também prestei atenção aqui na fala da colega Regina na segunda-feira, falando em feminicídio, em violência contra a mulher. Em primeiro lugar, quem mata mulher não é considerado homem. Não é o homem quem mata a mulher, é bandido, é vagabundo, é gente desprezível, marginal, que tem que pegar cadeia perpétua. Então, não misturem a coisa. Homem é homem, bandido é bandido, certo? Então, tem que cuidar muito, porque eu acabo me ofendendo, porque eu sou um homem de respeito, um homem que respeita as mulheres, um homem que nunca levantou a mão para agredir uma mulher. Então, não pode falar que homem agride mulher. Quem agride mulher é bandido, ladrão, vagabundo. E outra situação que a vereadora falou aqui também, que o Estado do Rio Grande do Sul não valoriza a educação. A senhora está equivocada. Quem não valoriza a educação também é o governo federal. Esse ladrão que está aí, que deu 0,37% de aumento para os professores. E a senhora, quando quer empurrar para o lado do Estado, a senhora não quer atirar contra o governo federal. Então, eu estou vendo que aí é mais politicagem do que realmente defender a valorização dos professores. 0,37%. Mas a senhora também falou que em 2022 o governo deu 33,24% de reajuste. A senhora não falou que era o governo Bolsonaro. Vocês têm uma dificuldade de valorizar o Bolsonaro, que esse sim deu 33% de reajuste para os professores. E os vereadores do PT não assumem isso, gente. Vocês não conseguem atirar pedrada no vivente, certo? Que é esse psicopata de ladrão que está aí governando o Brasil. Esse sim despreza os professores.
O Bolsonaro deu 33% de ajuste. Assumem, valorizem quem realmente valorizou os professores. Essa porcaria que está governando o Estado, isso aí é uma porcaria mesmo. Mas quem não valoriza realmente a classe dos professores é esse pilantra, 0,37%. Obrigado, vereador Renato Arnoldo Checker. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, vereadora professora Regina. Quero dar as boas-vindas também aqui, sempre a nossa querida amiga Mara, lá do bairro Victoriza. E vamos ter o bairro a bairro agora no próximo sábado. Seja muito bem-vinda, Mara. Essa casa sempre. À vontade, vereadora. Obrigado. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a população que nos acompanha de forma presencial e também pelas redes sociais. Quero cumprimentar de forma muito especial o Matheus e a Elisângela, que estivemos conversando hoje, que vieram nos trazer o convite do dia 8 de março, onde vai ser realizada uma atividade no bairro Jardim América para as mulheres, entendendo, diferente de falas que me antecederam, de que é necessário, sim, falar sobre a realidade das mulheres, combater todo e qualquer tipo de violência e que, infelizmente, quando se fala de violência contra a mulher, é cometida por homens, mesmo que tenhamos homens que negam isso, o que é lamentável. Matheus, fica o meu abraço, meu carinho, parabéns pelo trabalho que vem fazendo lá junto ao Jardim América, você que é presidente de bairro, que tem feito muito pelaquela comunidade. Sucesso na tua liderança lá para a comunidade. Vereador Tiaquinho, eu não vou nem responder ao senhor, porque o senhor está tomado pela doença da polarização. Então, além assim de ser lamentável a sua fala, mas eu ainda agradeço que o senhor prestou atenção de parte do meu grande expediente. Que o senhor possa aí se tratar dessa doença que se chama polarização, que tem colocado o nosso país num tamanho retrocesso no que diz respeito a discutir ideias que venham a contribuir com um projeto de país, cidade e Estado. Em algumas coisas até concordo com o senhor, mas 80% não. Gostaria de falar ainda sobre essa questão das vagas. Saiu uma matéria no jornal, vou pedir para a vereadora Eva, se ela puder me fazer a gentileza, de me alcançar o jornal. Isso, vereador Rufa, por favor. Que foi noticiado pela administração, no Jornal Nacional, aonde a administração diz que a rede municipal de ensino tem 3.200 vagas sobrando. 3.200 vagas. Ou seja, tem algum problema. A comunidade que a gente está recebendo nos gabinetes, pedindo vaga, deve estar tendo algum problema de entendimento. As crianças que ainda não estão na escola, porque ainda não conseguiram uma vaga, também devem ter algum problema aí de leitura. Devem ter ido no lugar errado. Não é mais na central de vagas que tem que ir. Deve ir nas mídias sociais do prefeito e perguntar aonde que está essas 3.200 vagas anunciadas pela administração, sendo que as filas de esperas... Obrigado, vereadora. Próxima, vereador. Obrigado. Próximo vereador, vereador Rafael Colucci. Meu presidente, a vereadora citou ali que eu estou doente. O senhor acha que ela tem razão? Então eu permaneço. Se o senhor tiver alguma coisa contra a vereadora, o senhor procura a comissão de ética, vereador. Daí vocês façam a reclamação aí. Vocês... Mas é isso que eu vou procurar, então. Obrigado, porque então, a colega dizer obrigado. que eu estou doente, no mínimo tem que chamar a SAMU, então. Vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente Edson, colegas da mesa. Hoje estivemos aqui de manhã, pessoal do Rotary, né? Delegado e a delegada, juntamente com os rotarianos, né, presidente Edson? Recebeu aqui no plenarinho, junto com a governador. Obrigado, vereadorada, que estava presente na reunião também. Vereador Iriel, vereadora Regina também estava presente. Foi importante, né, vereadora, receber aqui o pessoal do Rotary, colocar, né, a par das lideranças aqui, o que eles fazem, o trabalho excepcional que vem realizando. Então, é importante a nossa casa reconhecer.
Quero também aqui, nessa tribuna, fazer um agradecimento ao vereador secretário Meirelles, que o Meirelles vereador Rufa, tem se destacado muito. E não é porque atende um ou outro, ele atende a todos. E ele atende a todos, vereador Edson, porque ele respeita essa casa. E respeitando essa casa como vereador, ele consegue respeitar e dar o resultado como secretário. E fica o exemplo, então, para os demais secretários, né? Se querem pegar uma linha de atuação, pega do vereador Meirelles, que tem se destacado na secretaria, é um secretário que atende a todos, retorna para as pessoas, então eu quero aqui publicamente deixar os parabéns. Por incrível que pareça também, né, tem muitos secretários que estão trabalhando, estão dando os retornos aí, então a gente tem que sempre salientar isso, porque é importante. O secretário Rubens tem atendido muito nossos pedidos, tá? O secretário Alexandre, o secretário Luizinho lá na Secretaria do Meio Ambiente tem feito um retorno brilhante em cima das pautas na qual eu defendo. Então o pessoal tem que pegar umas dicas aí com o vereador Meirelles, que é secretário que tem respeito por essa casa e consegue fazer as coisas andar. Então, parabéns aí, Meirelles, um grande trabalho, parabéns aí ao prefeito por ter escolhido o vereador Meirelles, que realmente é um cara trabalhador, que arremanga as mangas e que calça as botas e trabalha. Desceu da parte do vereador Chequinho. Isso é verdade. O vereador Meirelles está se destacando como um grande secretário do interior. E eu não quero me gabar aqui, mas eu pedi 5 reivindicações para o vereador, para o meu colega vereador, que hoje é secretário, Meirelles, ele me atendeu 6, até uma a mais. É isso Parabéns, aí. É isso aí. Não, é a boa vontade e é o respeito com a Câmara de Vereadores. Fica aqui a gratidão para o vereador Meirelles. Cedo da parte, vereador. Também quero aproveitar aqui em público e realmente agradecer ao secretário. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Próximo vereador Inharã de Carvalho. As boas-vindas também aqui ao nosso presidente do Progressista, presidente Rangel, e nosso vice-presidente, o Tiosa. Aí já falar aqui também, tomar liberdade, vereador, falar que a liderança da bancada continua com o vereador Rufa, continua na vice-liderança da bancada aí, o vereador vem fazendo um excelente trabalho aí pela bancada. À vontade, vereador. Obrigado, presidente Edson. Até enaltecer a presença do Rangel aqui, sempre foi meu colega lá na minha origem, PDS, hoje PP. E o Matheus também, que durante todo o tempo do Covid, né, Matheus? A gente às vezes ia lá no jardim ajudar ele, colaborar, porque ele pedia sacolas, às vezes a gente conseguia para aquela comunidade. O Matheus sempre envolvido com as deficiências, às vezes, das pessoas que não têm condições de adquirir algum bem de consumo, né, em virtude do Covid, e ele estava lá batalhando. Presidente Edson, o que eu queria fazer aqui, eu não vou poder estar presente por motivos óbvios, é convidar todo mundo aí para esse final de semana agora na vila, no bairro Viturizer, né? Que é um bairro que eu admiro muito, tem muita gente lá que me apoia, vereador Douglas, e que vai ter o bairro a bairro, né? Então, convocando aí a todos para que participem, né? Vão lá ver de perto o que a população precisa, reivindica. Vereador Iriel, o senhor que a gente sabe que é vileiro, como diz o outro, né? Fizemos a campanha aí junto várias vezes e sabemos que a comunidade lá precisa, é uma comunidade não carente, porque hoje a Vituriza está bem, né? Evoluiu muito, mas precisa de atendimentos do nosso legislativo. Vamos lá para prestigiar, né? Como eu disse, eu não poderei estar presente, mas tem gente que vai me representar lá. Então, convido. Vereadora Marina, sobre o seu projeto, eu já comentei com a senhora, é de fundamento, realmente, mas o Meirelles mesmo foi um que contestou a questão lá do rodeio, como é que vai tirar a faca de um gaúcho que precisa, às vezes, cortar o laço por um motivo ou outro, e é uma arma branca, né? Então, tem casos e casos. Mas também teve um caso grave que aconteceu na Avenida Brasil que não tinha, né, policiamento para proteger a família.
Sim, vereadora. Obrigada, vereador. Até conversei depois com o vereador Meireles aqui, ele disse que é possível, mas que a gente olhe para cada realidade. Até conversando com o senhor, né, vereador, ali no exemplo da cantata, em que a gente não teve nenhum tipo de patrulhamento no entorno e todas as pessoas se deslocam ao mesmo tempo para os seus carros. Então, não é impossível prever alguns protocolos de segurança. Obrigada. Sim, a gente, vereadora Marina, a gente pensa que às vezes não é só a prefeitura, não é só o prefeito que tem que providenciar isso aí. Quem está providenciando a candidata, às vezes, vamos citar o nome aqui, Escola Notre Dame, né? Está fazendo promoção e não providencia segurança para os seus usuários, para as pessoas que vêm ali para se divertir e daqui a pouco sai com a tristeza de duas meninas ver a mãe sendo morta e não tem ninguém para defender, né, vereador Douglas? É um absurdo. Um bom final de semana a todos e um bom evento do bairro a bairro Vitorizer. Um abraço a todos os moradores da Vitorizer. Próxima inscrita, a vereadora Marina Bernardes, da bancada do PT. Bom, ocupo então esse espaço de tribuna para comentar 2 retrocessos hoje aqui. O primeiro é o do plano diretor. Pode abrir as imagens, Miqueias. Esse ano, acho que até simbolicamente, né, de forma emblemática, nós completamos 20 anos de plano diretor sem revisão. Então, nós temos um grupo político, Luciano Azevedo, que iniciou a revisão desse plano, um governo de continuidade do prefeito Pedro Almeida, que continuou a gestão e que nenhum dos governos tiveram a capacidade, a responsabilidade de revisar o plano mais importante para o desenvolvimento de uma cidade. Não existe, não há discussão nenhuma que se possa fazer sobre crescimento ou desenvolvimento sem revisar o plano. Só recordando, plano diretor serve para dar segurança jurídica para quem constrói, para proteger o meio ambiente, para garantir qualidade de vida, para proteger especialmente as nossas áreas de proteção ambiental e também para organizar os investimentos públicos. Então tem tudo a ver com todos os setores que compõem uma cidade. E creio que nenhum vereador ou vereadora nessa casa pode discordar. O que nós mais vemos é a desordem urbana. Quando a gente fala de bairros sem infraestrutura, quando a gente fala de falta de posto de saúde, falta de vaga, prédios imensos sendo construídos sem pensar no trânsito. Qualquer um aqui que queira fazer um deslocamento em Passo Fundo sabe que leva 20 minutos porque a gente não tem um plano diretor que seja adequado a um plano de mobilidade urbana. Então, nosso mandato denunciou, é a segunda denúncia que nós fazemos. A primeira foi da área de preservação ambiental, berço das águas que nós perdemos, e ontem, com orgulho, protocolei, depois de 1 ano elaborando essa denúncia, foram 11 alterações de plano diretor, o dobro registrado na nossa legislatura. Tudo isso com as nossas assinaturas. Tem muito ruído, presidente, é difícil de me comunicar. Mas eu quero também agradecer o GESP, né? O GESP é um grupo muito importante, que é ecológico, tem 40 anos aqui em Passo Fundo, e que contribuiu com subsídios para que a gente pudesse fazer essa denúncia. Então, também quero agradecer o trabalho deles, da vereadora Eva, a vereadora Regina, que denunciam, votaram junto para a gente proteger as nossas áreas de proteção ambiental, e mesmo assim, nós perdemos. A conta é nossa. Nós vamos ver enchentes, nós vamos ver falta d'água, nós vamos ver piora na mobilidade urbana, mesmo tendo a capacidade de proteger e cobrar a revisão do plano diretor. E antes que meu tempo acabe, quero ainda comentar o retrocesso que foi o Centro de Saúde de Referência da Mulher e de População LGBTI+, perder o único canal de comunicação que tinha, que era uma rede de Instagram, sendo coordenada pelas próprias gestoras do centro, que agora passa a ser responsabilidade do município. Gestão Pedro Almeida não faz nenhum serviço pela pauta LGBTI+, sem o centro de referência. Deixo aqui o meu repúdio a essa decisão. Obrigado, vereadora Marina. Vereador Luiz Valendorf, ausente. Vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui a reeleição do nosso presidente Nilton Gomes. Fez uma eleição democrática, escolha por prestadores, usuários, públicos,
processo bonito, democrático, eleito por unanimidade presidente a reeleição do Conselho Municipal de Saúde. 35 anos de SUS e tenho orgulho de ter sido vice-presidente do Conselho de Saúde, uma época, por causa do controle social. Fui membro da CIMES antes da Constituição de 88, então observamos e vimos a evolução do Sistema Único no Brasil e nos municípios, principalmente aqui em Passo Fundo. Mas, por outro lado, senhor presidente, trago aqui uma preocupação, que muitas vezes as assessorias entusiasmadas, muitas vezes com o governador, com o presidente da República, aconselham a participar, muitas vezes, de algo que o presidente não deveria participar. Então, eu acho que as assessorias que o presidente da República, o presidente Lula, acho que não gostaria de ter participado do enredo do Carnaval no Rio. Mas acho que ele foi incentivado pela assessoria tanto que ele foi. E ele sentiu de que não foi bem no Carnaval. Mas tenho certeza, como a gente conhece muito bem o presidente, acho que ele deu muito mais ouvido à assessoria e foi para o Carnaval. Então, acho que a gente também tem que cobrar da assessoria de que aconselhem bem o presidente da República, o governador, até mesmo o prefeito, o vereador, para que aonde possa o agente político participar, que venha de encontro à maioria, que venha de encontro àquilo que a população está imaginando. Porque eu estou analisando, vereadora Valéria, de que não é culpa do presidente. Lá no Palácio tem muita assessoria. Então, muitas vezes, a assessoria leva o presidente a participar de algo que muitas vezes não é da sua intenção, né? E a gente sentiu isso nas pesquisas. Não foi bem nas pesquisas. Por gentileza, você de uma parte. Eu fico preocupado, que a gente quer que o presidente vá bem, né? Com certeza, nós estamos preocupados acima de qualquer coisa com o desenvolvimento do Brasil, né? Mas eu tenho certeza que o nosso presidente Lula e a primeira-dama, eles valorizam muito a nossa cultura popular e o Brasil é conhecido mundialmente pelo nosso carnaval, o povo negro que valoriza a sua cultura. Que bom que o meu presidente... Eu vejo que atravessou... Obrigado, vereador João Pedro. Próximo vereador Iriel Saquete. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha presencialmente aqui no plenário, também quem nos acompanha pelas redes sociais. Acho que o tema que o vereador João Pedro trouxe aqui é o reflexo do que tem acontecido no país, né? Quem acompanhou as pesquisas hoje viram do que o país não quer mais. Pergunto para quem está nos acompanhando aqui, para quem está nos ouvindo, se tu já pensou em ter um funcionário na tua empresa, talvez, vereador Edson, lá na tua padaria, se tu tem um funcionário que trabalhou 3 vezes contigo, e as 3 vezes que ele foi lá, ele te roubou, tu vai dar uma 4ª chance para ele voltar lá a trabalhar? É o que o cenário está nos trazendo aqui para esse ano, né? A gente já viu, vieram com o mesmo papinho de novo e podem ter certeza que vão vir mais uma vez com aquela conversinha macia, que o Brasil vai voltar a sorrir, que o povo vai voltar a comer picanha, que as coisas vão voltar a acontecer, que o Brasil vai voltar a sorrir. É isso que acontece. E ele vai se propor, ou já disse aqui, que talvez a ida dele no Carnaval foi pragmática, foi para talvez ele sair de uma forma mais bonita das eleições, saiu injustiçado, que ficou inelegível e não pôde concorrer. Mas que a gente tenha essa oportunidade de nos próximos meses trabalhar muito aqui em nosso país
e dar condição para as pessoas, porque o próprio presidente disse que quem consegue chegar num patamar melhor de vida e começar a ganhar ali em torno de R$4.000 ou mais, não vota nele. Então vamos trabalhar bastante, vamos dar condição para as pessoas para ganharem mais e entenderem, né, o potencial que ele tem de fazer ruínas. Fez isso no país, inclusive na escola de samba que ele apoiou, foi a última colocada, né? Então, aonde ele coloca a mão, as coisas acontecem sempre para pior. Seria isso, senhor presidente, que a gente tem a oportunidade de fazer o Brasil voltar a crescer, assim como já aconteceu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iriel. Próximo vereador, vereador Gil Kruger, ausente. Próximo vereador, vereador Gilmar Fuga Júnior. Senhores vereadores, retorno aqui a essa tribuna para que nós possamos fazer parte da história que está acontecendo dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Essa casa que se reuniu por 2 momentos para discutir a privatização das rodovias. Nós tivemos agora uma decisão da CPI dos pedágios, onde saiu por direção, primeiramente, um convite para o atual governador Eduardo Leite explicar sobre os pedágios, sobre a privatização, e posteriormente a isso, ele não aceitando o convite, sim ter a convocação do senhor governador para explicar essa ação dos pedágios, a qual afoga, cria descrédito e faz com que a nossa região e o nosso estado fiquem aguçados, enforcados perante o aumento do custo de toda a produção que nós teremos, que faz o seu translado por caminhões e pelas rodovias. O governador, este que está liderando o Estado e quer ser candidato ao Senado, eu fico preocupado quando eu vejo as pesquisas que ele lidera na concorrência ao Senado. Porque um governador que privatizou a CE, privatizou a Corsã, privatizou, se eu não estou enganado, ou está no processo de privatização, a Sulgás, e agora ele quer privatizar as rodovias. Eu não sei que voto é esse que aparece nas pesquisas de intenções de voto de um governador que está trabalhando contra a população que elegeu ele. Esse projeto das concessões das rodovias já teve 4 alterações técnicas para diminuir o custo. E preste bem atenção, população passo-fundense, no que eu vou dizer agora. Essa forma de privatização é um estelionato contra o trabalhador, um estelionato contra o produtor e um estelionato contra o agricultor. O governador Eduardo Leite não representa os interesses da classe trabalhadora e da classe pujante produtora do nosso estado. O governador Eduardo Leite está fazendo com que caia na mão da iniciativa privada aquilo que é nosso, que é público. Aquilo que ele deveria zelar, aquilo que ele deveria melhorar, aquilo que ele deveria fortalecer para melhorar as condições produtivas e de tráfego. Obrigado, vereador Gilmar. Quero dar aqui umas boas-vindas também ao nosso presidente da UAMPAF, José Rodrigo, a PUP também, que faz parte da diretoria da UAMPAF. Estão trabalhando muito esse ano, né, os 40 anos da UAMPAF. A gente fica muito feliz aqui de ver o seu trabalho, presidente, de ver que o senhor tem se destacado muito aí para que a UAMPAF possa ser valorizada na cidade de Passo Fundo aí, cada vez mais. Também aí o presidente lá do bairro Operária, meu compadre Henrique Polaco, seja bem-vindo. E o nosso presidente, sempre presidente aí dos conselhos, o senhor Milton. Uma ótima tarde aos senhores. Próximo vereador, vereador Felipe Manfroy. Boa tarde, vereador Edson, presidindo aqui a sessão. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, comunidade que acompanha. Quero também fazer uma saudação especial aqui ao Newton Gomes,
reeleito ontem aí para a presidência do Conselho Municipal de Saúde, né? Conselho Municipal de Saúde que vai contar com um grande número de entidades comunitárias, o presidente José Rodrigo, Pupi e o Polaco aí que participaram também desse processo, a Associação dos Moradores da Bertê, bairro onde eu moro, também fazendo parte do Conselho de Saúde, assim como mais 10 associações, né? 10 associações de moradores entre as 16 entidades eleitas pelo Conselho, né? Mostrando aí a força do movimento comunitário na nossa cidade de Passo Fundo. Mas parabéns ao presidente Nilton, aí, o vereador Tchequinho não está deixando ele ouvir muito aí, mas parabéns, Nilton, pela eleição ontem do Conselho. Obrigado, vereador Tchequinho, pela atenção. E quero comentar aqui também sobre o Fundo Municipal do Esporte, né? Esse edital aí que contempla entidades esportivas e atletas esportivos e paradesportivos aí com recursos públicos municipais, que foi prorrogadas as inscrições até o dia 9 de março. Então, as entidades, os atletas aí que querem pleitear esse valor aí do Fundo Municipal do Esporte, então tem até o dia 9 de março para apresentar o seu projeto. E aqui eu parabenizo o nosso colega de bancada, vereador suplente de vereador dessa casa, secretário Giba, né, pelo trabalho à frente da Secretaria do Esporte, que tem feito um grande trabalho ao longo dos últimos anos, e o Fundo Municipal do Esporte tem dado muito resultado e desenvolvido aí a questão do esporte local aqui em Passo Fundo. Também comentar um pouquinho sobre a nossa agenda hoje de manhã, estive acompanhando aí a visita do nosso colega lá de Estrela, né, o vereador Magdiel, da bancada do PSD de Estrela, o vereador mais jovem lá de Estrela, com 28 anos. Estivemos hoje visitando, entre outras agendas, a Secretaria Municipal de Inovação, lá no Hub Aliança. A secretária Bárbara nos atendeu muito bem, como sempre, né? Para o vereador também levar as boas ideias aqui de Passo Fundo, né? Cidade que tem sido um destaque em várias frentes de trabalho, entre elas a inovação. O vereador ficou impressionado com a estrutura aqui da Câmara Municipal também, inclusive da Secretaria de Inovação que nós visitamos de manhã, e com certeza vai levar boas ideias lá para o município de Estrela, cidade do Vale do Taquari, que também foi muito afetado pelas enchentes e está reconstruindo aí com muita luta aí da sua população, povo trabalhador daquela região do estado que foi muito danificado. E seria isso, presidente, e agradeço pela atenção dos colegas. Obrigado, vereador Felipe. Próximo vereador, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vou tentar tratar dois assuntos aí. Hoje um dos debates que é importante dos colegas vereadores é a questão das vagas nas escolas, tanto educação infantil como as escolas normais, tanto do estado como do município. Foi discutido aquele projeto aí do vereador Gil Krug, também um projeto importante, e eu quero dizer aos colegas vereadores que hoje o projeto de lei 5.187 de 2016 foi de nossa autoria, na época que a gente estava na casa aqui, onde o vereador Rufa, Vossa Excelência ajudou a aprovar, que dispôs sobre a prioridade de matrículas de educando com deficiência locomotora em escolas públicas da rede municipal de ensino. Então, essa lei ela já existe, vocês podem ver que todas essas crianças que têm qualquer tipo de se locomover para algum problema de saúde, tem a preferência tanto na escola de educação infantil como na escola normal. Por que essa lei a gente naquela época colocou e foi aprovado pelos senhores vereadores, vereador Rufa? Porque as crianças eram transportadas do ônibus para um lugar para outro, e essas crianças tinham muitas dificuldades, sofriam muito. Então isso já existe, né? Então isso é muito importante, e eu acho que vem também ao encontro da necessidade dessas famílias. E também, senhores vereadores, a Corsan está realizando um trabalho aí da questão da canalização dos esgotos, aí, colocando os canos, mas o grande problema que eu vejo na região nossa lá do bairro Petrópolis, lá, que fica muito tempo, senhores vereadores, a via obstruída, 10, 15 dias, eles levam para colocar o asfalto, e colocam as britas, mas conforme a rua é muito movimentada, então está se tornando muito, muito difícil para os veículos andarem. Então eu acredito aí que a gente tem que também ver essa parte, e eu acho que
essa empresa terceirizada que está fazendo essas obras, é importante, como disse, as obras, mas também é importante, quando concluir colocar os canos, que também sejam colocado asfalto, porque é difícil para as pessoas e a gente vê na região nossa do bairro Petrópolis, ali perto do cemitério ali da Petrópolis, que está bem difícil, vereadores, para o pessoal transitar ali. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Danelli. Próximo vereador, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, confesso que subo a essa tribuna emocionada, PUP, nossa liderança da UANPAF. Depois do que o STF fez, aplicou a justiça e finalmente condenou os irmãos Brazão a 76 anos pela morte da ex-vereadora, da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E aí eu li agora há pouco uma matéria sobre o voto da ministra Carmen Lúcia. E o que ela relatou no seu voto da dor que ela sentiu por cada prova que tinha nos autos. Sentindo a dor da mãe da Marielle, da família, do Brasil, das mulheres brasileiras e especialmente das mulheres negras que se atrevem a disputar espaços políticos, seja no poder legislativo, judiciário, executivo e nos mais diferentes espaços dos nossos municípios brasileiros. Marielle vive, Marielle presente, que nunca mais aconteça. Basta desse tipo de injustiça, desse tipo de crime contra uma liderança política que não se dobrou para os poderosos e que defendia o povo das periferias. Me emociono, me indigno, porque ninguém, nenhuma de nós, estamos livres quando nós queremos estar nesses espaços, lutando por justiça e não se vendendo para quem tem dinheiro, para os criminosos e poderosos desse nosso país. E aí peço ao Miqueias, faz favor, Miqueias, tu tem uma foto da Marielle com o nosso deputado federal Pimenta na luta lá nas periferias do Rio de Janeiro. E quero dizer que, apesar de tudo, as mulheres continuam na luta. Vocês devem estarem acompanhando, no próximo dia, sábado, dia 7 de março, mais de 40 entidades, sindicatos, movimentos da sociedade civil, partidos políticos estarão na rua, estão chamando um ato, porque basta de feminicídios, basta de violência contra as mulheres. Queremos viver com dignidade, com saúde e com respeito. E aí, para isso, nós precisamos garantir que todos os canais que são divulgados para as mulheres denunciarem, que eles efetivamente estejam funcionando. Porque nós estamos fazendo um levantamento e é surpreendente. Obrigado, vereadora Eva Valéria. Próximo inscrito, vereador Edson Nascimento. Primeiramente, quero fazer um agradecimento aqui muito especial a Deus pela oportunidade de poder fazer uso nessa tribuna mais uma vez. Também cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras com a paz do Senhor, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, quem está aqui no plenário. Cumprimentar também as colegas vereadoras e os colegas vereadores. Uma ótima tarde. Também quero deixar aqui um grande abraço aí ao meu compadre, Henrique Polaco, que está sempre com nós aí, sempre na luta, um batalhador lá do nosso bairro. E hoje pela manhã tivemos a oportunidade de participar junto com os colegas vereadores aí, está presidindo junto com o Rafael Colucci, a vereadora Regina, a vereadora Ada e o vereador Iriel, uma reunião aí com o Rotary Club, né? A gente vê da importância dessas entidades, das instituições, vereadora Eva, aqui na nossa cidade de Passo Fundo e região, né? Das pessoas que trabalham pela comunidade, das pessoas que trabalham pelo povo, que fazem muito pelas pessoas, né? Então
Então a gente fica aqui muito feliz, fico muito feliz de poder ouvir o relato das pessoas, de poder participar, de poder estar junto, poder compartilhar desses momentos aí e ver que a gente está no caminho certo, ver que a gente auxiliando e ajudando, a gente está no caminho certo aqui na Câmara de Vereadores. Então, deixo aqui o meu grande abraço, também quero deixar um abraço aqui ao Saul, que promoveu essa reunião, nosso ex-vereador Saul Spinelli, quem promoveu essa reunião, um grande parceiro, uma pessoa atuante aí nas comunidades, uma pessoa que está sempre ajudando um ou outro. Então, quero deixar aqui o meu grande abraço ao Saul, que é um querido amigo, um parceiro que eu quero bem, tem um lugar especial no meu coração aí, porque é um ser humano que está sempre batalhando para que o próximo possa ser visto. Então, deixo aqui um grande abraço a você, Saul, e a todas as pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Tá? Então, deixo aqui um grande abraço aqui e que possamos continuar ajudando as pessoas e auxiliando da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edson. Então, próximo inscrito, vereador Edgar Gomes. Declina. Próximo, vereador Douglas Pereto. Boa tarde a todos. Ontem estive na Central de Vagas, como é uma das pautas mais relevantes da semana, para ver como estava o atendimento, como estão os protocolos, para ouvir tanto a equipe que está atendendo, reforçada, 10 a 11 pessoas atendendo, tanto quanto as famílias que lá acorrem. O que eu tenho de dados hoje é que nós temos 584 vagas disponíveis na educação infantil e 1.185 vagas disponíveis no ensino fundamental. No entanto, num processo dinâmico de pedido de transferências e novas procuras, como foi o caso ontem, de uma família que estava chegando em Passo Fundo, esse processo muda. Sexta-feira agora será rodada uma atualização do sistema, semana que vem sai uma nova classificação e conversávamos aqui informalmente com alguns vereadores da possibilidade de, nesses novos critérios que estamos estabelecendo, que da inscrição de um ano letivo para outro, a gente possa considerar talvez, conversando com a equipe da SME, o critério de cronologia. Se a pessoa já está na lista de um ano, que ela tenha alguma pontuação. Porque senão a pessoa fica 2, 3 anos esperando e nunca é contemplada. Vagas na escola Zeferino Coste, por exemplo, não tem. Todo mundo quer a cereja do bolo, o considerado filé da rede. Já no Leão Nunes de Castro, vereadora Eva, uma escola que eu sei que é cara a senhora, tem vaga sobrando. Mas como eu disse numa parte antes, escolas estaduais, e é uma das pautas que eu pretendo ver na SEDUC, em Porto Alegre também, Protásio, Gervásio, Prestes, Mário Quintana, não estão abrindo turmas. Tem uma escola aqui na Rodrigues, que a minha esposa é vice-diretora, o Monte Castelo, é uma escola que abre uma turminha de cada série, podendo abrir mais, podendo desafogar. Nós temos possibilidade de parceria, PUP, lá na Bonge, lá no CIEP, desde que seja mantida a estrutura do Estado de um lado e a estrutura do município do outro, para não tirar o benefício de ninguém. Então a intenção aqui é esclarecer, é trazer dados, é suscitar o debate, mas não causar um desespero na população de que você não vai conseguir. Vamos trabalhar para colocar todos dentro da escola municipal. Obrigado. Obrigado, vereador Douglas Pereto. Próximo, vereador Diego Milani. Obrigado, vereador Felipe Manfroy, presidente interino. Bom, colegas, vereadores, vereadoras, eu confesso que estou indignado o dia todo, desde o início da manhã. Por gentileza, Miqueias, coloca no telão essa notícia. Pessoal, gostaria que vocês prestassem atenção que o dia 21 de janeiro
de 2025, esse policial civil, foi morto por um vagabundo, por um bandido de 17 anos, no cumprimento de seu dever, cumprindo um mandado na casa desse bandido. Foi atingido por um tiro, mesmo de colete, ele não resistiu. Chego a me arrepiar, eu chego a ficar mal. A gente fica muito mal por ver uma situação dessa. Deixou uma menina menor de idade, deixou a esposa, deixou o pai e a mãe, vereadora Regina. E hoje, por gentileza, Miqueias, eu me deparo com essa notícia aqui. Adolescente, através de sua defensora pública, pede reparação por dano moral. Aonde chegamos, minha gente? Que país estamos vivendo? Que país, que estado? Ele busca 68 mil reais por danos morais. Eu não posso aceitar me calar diante de uma aberração, de uma indignação, de um defensor público, que é, sim, essencial à justiça. Advogado é, com certeza, uma instituição, a OAB, a Defensoria Pública é essencial. Mas pegar um caso desse, depois que um adolescente destruiu uma família, atentou violentamente contra o Estado, aquele que hoje ainda busca reparação, não podemos aceitar, minha gente, não podemos nos calar. É mais uma afronta. Será que o Estado está falido? Porque quando vimos uma ação desse tipo, pedindo ao Poder Judiciário uma reparação, um bandido pedindo uma reparação, um marginal que era travesti de adolescente, que pegou só 3 anos de prisão, porque não pode ser preso e é apreendido. É indignante, é inaceitável, e nós não vamos nos calar. Se é possível, fazer uma apuração, um pedido público, para a Defensoria Pública se manifestar. É assim que a Defensoria... Obrigado, vereador Diego Milani. O próximo, vereador Cláudio Rufa Soldá. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente e quem acompanha nós nas redes sociais. Quero agradecer ao nosso presidente da UNPAF que está aí, o José Rodrigo, a Púpia, o Menegon e aquele outro rapaz também que é ali o Vila Operária ali, né? Que é o presidente. Não sei o nome, mas eu vou pegando depois. Sejam bem-vindos à nossa sessão aí. Também eu quero fazer um agradecimento, eu ia fazer segunda, dos meus colegas, que eu fiquei por 4 anos presidente da CPDUI, que eu fui o presidente, então eu vou agradecer aos colegas, a Valéria, a Regina, o vereador Tchequinho e o vereador Cícero, que foi o meu vice. E daí agora a continuidade vai ser o vereador Cícero, o presidente, e a Eva, a vice. Então foi trocado depois de 4 anos. Agradeço vocês por terem me ajudado, fico muito feliz de vocês estarem juntos nessa comissão aí. Sempre uma comissão bem trabalhada. Me concedo uma parte. Ai, não está fácil o microfone. O vereador Rufa, eu, sinceramente, lhe disse aqui no dia da votação a minha honra de ter trabalhado com o senhor como presidente, o respeito que o senhor sempre demonstrou por todos nós, especialmente por mim e pela vereadora Regina, que somos mulheres, sempre nos respeitou, tivemos um espaço democrático e arrisco a dizer que, olha, trabalhamos muito, eu acho que a comunidade também se sentiu representada, porque o senhor nunca negou uma audiência pública, um convite para uma autoridade, sempre foi parceiro quando a gente pedia para fazer uma visita, né, em loco, para a gente discutir algum projeto. Gratidão, foi uma baita experiência, eu aprendi muito com o senhor e vou continuar aprendendo, porque o senhor vai continuar, né, na nossa comissão Com e certeza. aqui nas colegas. Obrigado. Vereadora Regina. Só agradecer, vereador Rufa, de fato o senhor é um exemplo de parlamentar, foi um exemplo enquanto presidente. Eu acho que se
todas as comissões pudessem tratar os vereadores de oposição como o senhor tratou, eu tenho convicção de que os trabalhos fluiriam muito. O senhor não nos tratou na comissão como vereadoras de oposição. O senhor nos tratou como vereadoras. Todas as pautas levadas, todos os projetos que apresentamos, o senhor tratou com a mesma seriedade e responsabilidade como qualquer outro vereador. Gratidão. Obrigado. Só para mim, eu quero fazer uma fala do vereador Culus, que foi muito feliz aqui de fazer do trabalho do Meirelles. O senhor foi secretário, o senhor sabe, o Meirelles está sendo um belo secretário lá, porque ele recebe a gente marca as reuniões, ele sempre recebeu, que nem o senhor, quando foi secretário lá do meio ambiente. Então, parabenizar, exemplo, quem é vereador que vai para secretário sabe. Meirelles toma banho de mar hoje e mata uns colegas. Obrigado, vereador Rufa. Próximo, vereador Cícero Martins, ausente. Próxima, vereadora Ada Cristina Munareto. Boa tarde, presidente Felipe Manfroy, que ora preside essa sessão. E, primeiramente, eu quero cumprimentar meu amigo Nilton Gomes, reeleito presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho extremamente importante na nossa cidade, um conselho deliberativo para o qual o nosso mandato destinou 50 mil reais para a reestruturação do Conselho e a melhor defesa dos interesses da saúde da comunidade de Passo Fundo. E falando em saúde, ontem tivemos a reunião da Comissão Especial de Saúde, onde discutimos e encaminhamos para o Executivo Municipal o assunto do tratamento da diabetes mellitus tipo 1 na nossa cidade. Junto com os vereadores que estavam presentes, encaminhamos uma solicitação como um projeto para referenciar não só a vereadora Regina, em algum das nossas unidades de saúde, o tratamento da diabetes, mas que tenhamos em Passo Fundo um centro regional de atendimento aos pacientes diabéticos, e para isso a Comissão de Saúde irá fazer uma visita ao Instituto da Criança com Diabetes, que é uma fundação em Porto Alegre. Já temos assim uma boa ideia do que eles fazem lá, mas precisamos colocar em prática aqui no nosso município, e já tem pessoas querendo ser parceiras. Isso nos alegra muito, vendo o encaminhamento que podemos dar para a saúde. Ontem tive uma entrevista com o vereador Saul, ex-vereador Saul, no programa Comunidade, e a minha vida é permeada pelos projetos para a saúde. Lá haviam muitas fotos e a maioria eram da saúde. À noite tive o prazer de estar na Escola de Oratória Bispic como convidada, uma oradora convidada. E o tema que falei lá naquela oportunidade foi o que mais me indigna na minha cidade. E o que mais me indigna na minha cidade é não poder entregar para a nossa comunidade o terceiro polo em saúde do sul do Brasil, que é o título que Passo Fundo leva. E para finalizar a minha fala naquele local, o que a ADA deseja ao final do mandato é poder dizer que sim, Passo Fundo entrega para a sua população, para a sua comunidade, o terceiro polo em saúde do sul. Obrigado, vereadora Ada. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos agora para a comunicação das lideranças, iniciando com a liderança do governo, vereador João Pedro Nunes, vice-líder, não, o vereador João Pedro está presente.
O senhor tem 5 minutos, seu tempo regimental, na fala da liderança do governo, o vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estava atento na sessão e os senhores vereadores, senhores edis, fazendo referência à central de matrículas. O governo municipal ele vem de uma forma reestruturando a questão das inscrições, das questões das vagas, veio aprimorando nesse sentido, né? Cada vez com mais transparência. E essa casa aprovou, né, vereadora Regina, a questão da central de vagas. Essa lei aprovada, ela significa que ela dá legitimidade para a central de vagas, mas ela também, me parece que ela não estabelece critérios, só o zoneamento, né? E que eu vejo que dá para fazer uma discussão e que nós possamos aprimorá-lo. Tá? Por outro lado, não é só falta de vagas, eu vejo muito a questão de que a rede municipal é uma rede qualificada, as escolas estruturadas são escolas boas, aonde nós temos o Estado que cada vez vem mais assumindo que é a sua tarefa, o seu dever, que é a questão secundária, segundo grau, e que a LDB, a Constituição, ressalva ao longo dos anos que os municípios têm que ir assumindo o ensino fundamental e a educação infantil. Mas as escolas estaduais ainda têm na sua rede ainda ensino fundamental. Mas há uma demanda muito grande, vereador Regina, busca para que a rede municipal atenda os alunos no decorrer do ano e que logo se estabilize de que o Estado só cuida do segundo grau. Então, com isso, também há uma dissintonia nesse sentido, né, de que os pais, é óbvio que querem que os seus filhos estudem na rede municipal de educação, com uniforme escolar, escolas com ar-condicionado, estrutura, com professores com mestrado, especialização, professores qualificados. E vejo de que esta casa, com o projeto de lei do vereador Gil Krug, também vai trazer várias reflexões, né, que nós possamos arredondar os critérios e até mesmo o decreto que se tem na questão das vagas na rede municipal. Eu faço uma reflexão com os senhores, por que o governador da época, Leonel de Moura Brizola, criou as brisoletas de madeira, porque ele sabia que a questão demográfica ela tem a sua mobilidade, de que anos para frente não seriam mais necessárias muitas brisoletas em determinados lugares, e que hoje se comprova nesse sentido. Então, o governador visionário, como sempre, né? Então, nós, como Passo Fundenses e como Câmara de Vereadores Executivo Municipal, obviamente que nós temos que, no momento, sentar e arredondar esses critérios, né? E vejo de que a mãe trabalhadora, a mãe que tem que se deslocar para o seu trabalho, as crianças com autismo, né, e outras déficits de atenção, enfim, temos que trabalhar e olhar isso com muito carinho. Mas, por outro lado, eu reforço o trabalho da Central de Matrículas, que fez um trabalho sempre exemplar. Eles estão construindo, qualificando o seu trabalho ali. E cito um exemplo de uma ali, a professora Cris, feito um trabalho fantástico nesse sentido, né? Dentro das suas possibilidades, da sua estrutura, da rede que tem, né? E entendo de que cada vereador tem a sua sensibilidade nesse sentido. Chega final de fevereiro e março, muitas famílias ainda não fizeram a inscrição dos seus filhos. E muitas estão definindo e decidindo, tirando seus filhos da rede municipal de particular e colocando na rede municipal de educação. Então, é uma reflexão para nós, vereadores, que nós possamos ajudar a construir e qualificar
esses encaminhamentos na questão das vagas da educação infantil e do ensino fundamental. Parabéns à Secretaria que tem se empenhado tanto nesse sentido. Obrigado, vereador João Pedro. Próxima vereadora, vereadora de oposição, vereadora Regina. Eu concordo com boa parte do que o líder do governo trouxe na sua fala. A lei da central de matrículas é uma boa lei, né? Eu acredito que ela coloca um critério, ou mais do que um, são 3 critérios, se eu não estou enganado na lei. A questão do zoneamento, ter irmão na escola e a questão da deficiência. Mas isso veio depois, né? Isso veio depois. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com os penduricalhos que a gente vai colocando. Porque assim, ó, a gente acaba colocando critérios que se tornam outros critérios e critérios absolutos deixam de ser prioridade. Como, por exemplo, a questão da deficiência, que é um critério absoluto, e o direito da criança. Quando a gente encaminha um processo judicial para buscar uma vaga judicial, é isso que a juíza olha, e a questão do zoneamento, porque são critérios absolutos, independente do nosso desejo. Quando não tem vaga para todo mundo, quem está em uma situação de vulnerabilidade, eu entendo que tem que ser um critério, porque tem gente que daqui a pouco teria condições de pagar, embora que tenha o direito de estar na rede pública. Eu acho que só o único cuidado que a gente tem que ter em querer resolver uma situação, a gente criar outros problemas, que é um pouco isso que eu avalio que está sendo feito com vários critérios, pontuando que daqui a pouco um critério absoluto deixa de ser algo como prioridade. Por exemplo, uma criança com deficiência estudar perto da sua casa. Mas eu vou seguir debatendo, viu, vereador João Pedro? E contem comigo nesse sentido. Está faltando vaga, tem que resolver. Como que a gente vai resolver? Qual que vai ser a estratégia que o município vai fazer? Esta é uma opção que o prefeito Pedro Almeida tem que fazer. E a opção ela está dada. Ele tem que garantir o que é uma obrigação dele. Parar de enfeitar para querer mídia social e garantir o que é educação infantil e ensino fundamental 1, que é o que o município tem o dever inquestionável. Isso não é papel do Estado, está lá, claramente isso. Quem tem que garantir a educação infantil é o município. E o prefeito Pedro Almeida tem que assumir essa responsabilidade. Então, para de investir em outras coisas, pegar recurso da educação para fazer marketing político e investe no que tem que investir, que é na garantia de vagas para as crianças, que é de garantia da escola de tempo integral. Esta matéria aqui, esses números não existem na prática, vereador Douglas. Porque as pessoas estão procurando, estão desesperadas, porque já faz aí 1 semana e o seu filho ainda não está na escola. Então tem que resolver, e resolver rápido, porque o conteúdo já está sendo dado e essas crianças esperaram muito para começar o ano letivo. Estarei indo, sim, para Porto Alegre, conversar com a SEDUC, porque entendo que o Estado tem sido negligente em várias questões no que diz respeito à educação e à saúde pública do nosso Estado, que tem a sua parcela de obrigação e que não vem fazendo. A gente precisa fazer essa cobrança com muito ênfase. Recebi, sim, a comunidade ali da escola Adelino Pereira Simões, 19 crianças na lista de espera para 1º ano. Essas crianças não têm que ir para 3 quilômetros longe da sua escola. Tem que estudar lá, vereadorada. Tem espaço físico, tem professor, o Estado que garanta que essas crianças estudem com segurança. E a gente vai lutar por isso, sim. Acho que oposição e situação devem somar forças no que diz respeito a isso. Coloca as imagens para mim, faz favor, Miqueias. Recebi as tristes imagens da nossa brizoleta, única brizoleta do município de Passo Fundo, que foi largada. Não teve investimentos de manutenção. E está aí o resultado, literalmente tombada. Mas um triste tombamento.
que é algo que a gente não quer ver com o nosso patrimônio. Estamos falando de educação, o líder do governo trouxe a história das brisoletas, o papel social que ela teve na educação do nosso país e do nosso município. É urgente a reconstrução da brizoleta. Tem uma medida compensatória aprovada por esta casa, o município que se agilize e garanta que este patrimônio público seja reconstruído. A nossa história não pode ser largada para os cupins. A história da educação deve ser resgatada e a brizoleta é um patrimônio do município tombado por lei e que deve ser, sim, refeita com... Obrigado, vereadora Regina. Declaro encerradas as inscrições para o espaço da comunicação de liderança. Comunicação dos líderes de bancada conforme ordem de inscrição. Primeira bancada, a bancada do União Brasil. Vereador Colucci. Declina. Próxima bancada, a bancada do Partido Social Democrático. Vereador Ronaldo Rosa. Vereador Felipe Monfroy, que assume a presidência aí, ocupa esse espaço do PSD para falar desse tema que está norteando aí os debates nas últimas sessões, né? E não é por acaso que tivemos agora o início das aulas e agora que esse tema vem realmente, porque todos os vereadores, acredito que todos os vereadores estão sendo procurados por pais, por avós, e tem sido uma situação bastante difícil para a gente, porque a gente se angustia junto com as famílias, quer que todos tenham vagas, se possível, né, do lado de casa seria melhor, né, para as pessoas do lado, para não precisar nem atravessar a rua, né, se pudesse ser do lado era melhor. Mas, infelizmente, nós temos muitas crianças, e eu não vou tratar esse tema politicamente, eu vou tratar esse tema de uma forma respeitosa com as famílias, principalmente com as crianças, com quem a gente se sensibiliza. Foram construídas aí 17, 18 novas escolas em Passo Fundo nos últimos 10 anos, e mesmo assim não está sendo suficiente, né? Então, não é uma tarefa fácil para nenhum gestor, isso aí a questão da educação está em todo o Brasil, né? A gente vê lá Santa Maria, por exemplo, estava assistindo ontem pela manhã, Santa Maria está um caos lá por causa da falta de vagas na educação infantil, que é uma cidade do porte de Passo Fundo, que também está enfrentando os mesmos problemas. Então, isso é uma realidade do Brasil que a gente tem que tratar com calma. Eu tenho certeza, não faltam vagas, isso eu posso assegurar, na educação infantil. Nenhuma criança vai ficar fora da escola, que já está em idade escolar. O município, sim, vai cumprir a sua obrigação. Claro que daí vem toda aquela questão, não é a escola que o pai queria, é longe, mas aí tem o transporte escolar também, que pode suprir algumas demandas. Enfim, a gente vai ter que ajustar isso da forma que dá para as crianças não ficarem fora da escola. Mas concedo a parte aí, vereador Douglas. Atualizando os números que saíram no jornal, que tinha 3.000, agora, dados de hoje, várias matrículas foram feitas, como eu disse em tribuna. Hoje, pelo menos até o momento que eu recebi, ainda 584 vagas na educação infantil, 1.185 vagas no ensino fundamental, e ontem tinha casos, não falei em tribuna, falo agora, de gente que não aceitou o transporte porque queria do lado de casa, mesmo com transporte não queria. Bem, e uma outra questão que eu fui buscar junto à secretaria é que já está prestes aí a ser lançado um novo edital para a compra de vagas na rede privada. Então, assim, se não suprir a rede pública, certamente serão oferecidas vagas na rede privada, mas nenhuma criança certamente vai ficar fora da escola que estiver em idade escolar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Próximo vereador Gilmar Fuga, PSB. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Ronaldo, se o senhor não fez o término da palavra, eu lhe cedo um tempo para que o senhor finalizar. Mas eu quero dar continuidade à fala do vereador Ronaldo aqui. Há um avanço na política pública de educação municipal
que tem se consolidado e tem avançado e gerado mais vagas, gerado mais escolas. Porém, o que nós temos que discutir aqui é o sucateamento da política pública da educação realizada pelo Estado, pelo governador Eduardo Leite. Talvez nós tenhamos que estar, vereadora Eva, discutindo, sabe o quê? Que as estruturas das escolas municipais, que as estruturas das escolas estaduais possam se tornar, numa parceria Estado e município, estruturas para escolas municipais. Por quê? Porque, vereador Mandioca, veja bem, nós temos lá no bairro Integração a escola Diógenes Martins Pinto. Durante o diurno e a tarde, nós temos uma escola de educação básica e de educação fundamental. Na noite, se incorpora a escola professora Maybe Ribeiro, inclusive que foi minha professora lá no Adelino, uma referência da luta pela educação. E na noite nós temos 3 turmas de ensino médio e temos mais uma turma de EJA. Talvez nós precisamos começar a fazer a discussão dessas parcerias para que os espaços das escolas que não estão sendo ocupadas pelo Estado possam se tornar espaços ocupados pelo próprio município, para facilitar essa geração de vagas, sem a necessidade de construções imobiliárias e automaticamente fazer com que nós tenhamos mais opções na geração de vagas regionalizadas nos bairros da nossa cidade. Quando eu estava com o vereador Edson na reunião da IGEA Corsã lá na Escola Adelino, eu conversei com o diretor. Ele passou conosco nas salas de aula do ensino médio, vereadora Regina. Eu disse, mas só isso de aluno, professor? Ele disse, sim. Nós não chegamos, Gilmar, hoje a 700 alunos entre ensino básico, fundamental e médio aqui no Adelino. Eu disse, meu Deus do céu, no nosso tempo, todas as salas eram cheias. Nós tínhamos no noturno, no mínimo, 2 de primeiro ano, 2 de segundo, 2 de terceiro, e obrigatoriamente na rotatividade, nós tínhamos 3 turmas do ensino técnico em contabilidade, que era por semestre. Então, automaticamente, isso tem que ser rediscutido. E se nós não provocarmos, nós vamos adiar e nós não vamos conseguir avançar e atender a nossa comunidade na política pública de educação. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Realmente, o senhor fala a verdade aí, porque antigamente lá no Adelino Pereira Simões e no Ana Willig não tinha vagas, né? Das crianças que queriam estudar. Era muito procurado aquelas escolas e não tinha vagas. E hoje a gente vê uma defasagem aí muito grande, né? Crianças os pais já não querem mais escrever nessas escolas aí, querem colocar na escola do município, né? E muitas vezes o professor que dá aula no município dá aula no estado também, né? Então a qualidade fica praticamente a mesma, mas os governos são diferentes, né? Próxima bancada, a bancada do PT, vereadora Eva Valéria. Eu volto para essa tribuna, em primeiro lugar, para deixar a nossa solidariedade da bancada do PT, minha solidariedade da vereadora Marina ao povo mineiro. Acho que vocês estão acompanhando o desastre que está acontecendo em Minas Gerais. As cidades de Ubá e Juiz de Fora foram literalmente devastadas, muitas mortes, muitas pessoas desaparecidas. E aí, faz favor, Miquel, vai passando as imagens aqui. E aí a gente sabe que, para nós aqui, essas imagens, infelizmente, não são imagens que estão muito longe de nós, né? Há pouco tempo ocorreram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, tantas perdas, né, ali em 2024, e a gente tem vivenciado a recorrência, colegas, de eventos climáticos extremos, como o que tem acontecido aí. Então, aconteceu em Minas Gerais, como os tornados no Paraná, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e São Paulo, que infelizmente, definitivamente, não são mais algo incomum. E aí, acho que é muito importante a denúncia que a vereadora Marina faz ao Ministério Público, a nossa bancada com muita responsabilidade, assim como o governo federal, o presidente Lula, desde que assumiu esse governo, tem procurado defender o nosso meio ambiente e tem reconhecimento internacional do que está fazendo, por exemplo, pela nossa Amazônia, né? Pelo nosso povo
que quer proteger o meio ambiente, pela agricultura familiar que produz alimentos saudáveis, que protege o nosso solo, as nossas águas. E aí, vereadores, acho que nós precisamos discutir aqui entre nós a importância de quando vem projetos de lei que tratam da questão ambiental, nós ouvirmos os especialistas, os ambientalistas, o nosso povo que entende de plano diretor, que sabe que o nosso plano está desatualizado, mas que o nosso povo quer defender as nossas águas, que são vida não apenas para o nosso povo passofundense, mas para todo o Rio Grande do Sul e a região. Nós temos que ter muita responsabilidade na questão ambiental. E, por fim, quero apenas deixar aqui um desafio, vereadora Regina, líder da oposição, porque eu li uma matéria hoje referente a 7 veículos que o prefeito Pedro Almeida estaria entregando para a Secretaria de Saúde. E, sinceramente, fiquei muito decepcionada, porque parece que os veículos poderão ser utilizados para transporte de pacientes para consultas e exames especializados em outros municípios. Comunidade esperando um prefeito que debata com o governo. Obrigado, vereadora Eva. Próximo vereador, próxima bancada, PDT. Vereadora Regina. Eu vou aproveitar o tema trazido pela vereadora Eva e de dizer para ela que nós vamos fazer sim um encaminhamento quanto a isso. Esse tema da saúde ele é urgente no município de Passo Fundo. Está aí a Comissão da Saúde, que acredito que precisa, né, nos auxiliar e está trabalhando nessa perspectiva. Acho que vamos acionar o Ministério Público e discutir isso, né? Depois, todos os erros feitos nos outros municípios, quem tem que corrigir é o município de Passo Fundo, lhe concedo a parte. Só para informar que, provavelmente, dia 19, nós vamos ter, dia 19 de março, uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado para discutir esse tema. Vereadora Obrigada. Regina, a senhora me concede uma parte rapidamente. A nossa indignação é porque nós estamos no município polo regional de saúde, né? E aí eu acho que a nossa liderança, que é o prefeito, tem que pontear esse debate e trazer isso aí para o nosso município, não mandar o nosso povo para os outros municípios sofrer. Eu acho que tem vários problemas que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem se omitido. Está um deles aí a questão da saúde. Soma-se a isso o problema da água, da Corsã. O Estado do Rio Grande do Sul privatizou a Corsã, jogou para os municípios. Os municípios, no nosso caso aqui, prefeito Pedro Almeida, que assinou o aditivo contratual, agora faz de conta que nem existe mais, né? Não existe. Assinaram contratos ruins que deixam aí a população na mão, muitas vezes, com preços absurdos, com problema nas obras, e parece que não tem mais administrador que é responsável por isso. Governo do Estado lavou as mãos, prefeito Pedro Almeida parece que também. E está aí o povo pagando, e os vereadores tendo que trabalhar por todo mundo. Que daí a comunidade vem até a Câmara de Vereadores para fazer as solicitações, a gente fica despachando para a EGEA. Agora tem até um grupo dos vereadores, que os vereadores que informam aonde tem vazamento de água. Olha a que ponto chegamos. Todo mundo trabalhando para esta empresa. E o governador do estado nem toca no assunto. Prefeito Pedro Almeida não se manifesta. Ou seja, Ministério Público, PROCON, Defensoria Pública, Balcão do Consumidor e o povo de Passo Fundo que se vire, porque as administrações fazem o seu desserviço e depois joga para o povo. Eu falei muitas vezes que, infelizmente, está se concretizando. Quem está pagando a conta da privatização da Corsã no município de Passo Fundo e no estado do Rio Grande do Sul é o nosso povo. E vou dizer mais, esta conta só vai aumentar porque temos um contrato... Obrigado, vereadora Regina. Próxima bancada, a bancada do PL. Vereadora Ada Cristina Monareto.
Agradeço a Deus a oportunidade de ocupar mais uma vez essa tribuna. Por favor, Miqueias, convido a todos os patriotas que estão indignados com tudo que está acontecendo aí no nosso Brasil, para uma grande manifestação, dia 1º de março, 15 horas, na Praça da Mãe, aqui em Passo Fundo. Maiores informações, entre em contato com o nosso gabinete e também nas nossas redes sociais. Mas, hoje, meu principal assunto aqui, nessa tribuna, é para manifestar a minha alegria na aprovação ao novo marco legal de combate ao crime e, especialmente, a emenda aí do nosso futuro senador, Marcel Van Hatten, que diz, sabe o quê, vereador Tchequinho? Preso não vai votar. Preso não vai votar. Nós precisamos ter coragem de dizer aquilo que a maioria da população quer. Direitos, eles vêm acompanhados de deveres. E quando alguém rompe com a lei e escolhe fazer parte de uma facção, ele não tem mais direito. Enquanto muitos defendem benefícios para quem está atrás das grades, esta vereadora escolhe defender a vítima. Esta vereadora escolhe defender a mãe que perdeu o filho, o trabalhador que levanta cedo, o comerciante que tem medo ao fechar a sua loja, a família que não quer mais andar nas ruas porque não tem tranquilidade para isso. Se querem uma cidade segura, precisamos parar de inverter valores. O Estado deve estar ao lado do cidadão honesto e de bem, vereador Tchequinho, não de quem escolheu viver à margem da lei. Lembro em 2022, quando encerraram as eleições, fecharam as urnas, pessoas vieram apavoradas me perguntar, vereadora, tem uma urna em Passo Fundo que não tem voto por Bolsonaro. Foi fraudada. E eu, como representante do povo, fui pesquisar. E graças a Deus, vereador Tchequinho, era a urna do presídio regional. Não tinha um voto para o Bolsonaro. E aí eu fiquei feliz. Então, estamos muito contentes, porque se o Lula sancionar, porque eu não sei se vai sancionar, né? Vai perder muito voto. Ladrão, assassino, que está preso, não vai votar. Obrigado. Obrigado, vereadora Ada. Liderança do Progressistas, vereador Edson Nascimento. Vereador Rufa, vereador Edson, vereador Edson. Subo mais uma vez essa tribuna simplesmente para falar aqui, né? Falar do meu colega vereador Rufa aí, né? Que mais uma vez, se quiser fazer o uso da palavra aí, vereador, mais uma vez assumir aí a liderança da nossa bancada, falar que para mim é uma honra aí, para nós do partido é uma honra ter o senhor como líder de bancada aqui. A gente está sempre disposto aí a conversar. O senhor é uma pessoa que o ano que vem vai ser o nosso presidente aqui nessa casa também, se Deus quiser, né? Vamos fazer uma eleição aí, o senhor queira Deus que o senhor queira, seja o nosso presidente, porque o senhor tem uma postura diferenciada aqui dentro dessa casa, vereador Rufa. Então, para mim é uma alegria fazer parte dessa bancada, ser seu colega vereador aqui nessa casa. Para nós é um motivo de alegria poder compartilhar de bons momentos com o senhor. Ele conceda a parte. Vereador Edson, obrigado pelas suas palavras, mas pode contar sempre com ser vereador. Eu sou um vereador que gosto sempre de contribuir com as coisas, tentar ajudar as pessoas e fazer o melhor. Mas eu também estou muito feliz com o senhor na bancada do PP, nós se acertemos. A nossa liderança não é que eu sou líder ou não sou. O senhor toma conta da liderança, não tem problema nenhum. Seguimos em frente. Um forte abraço aí. Obrigado, vereador Rufa. E não é de várdeo que o senhor está aqui há 4 mandatos, né? Pela sua simplicidade, pela sua forma de trabalhar, pela sua forma de acolher as pessoas aí, acolher o público que vem aqui, as pessoas da cidade que vem aqui. É por isso que o senhor está aqui e se mantém. Deus abençoe sua vida, vereador Rufa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edson. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores e senhoras vereadores e vereadoras para a sessão solene
em homenagem aos 40 anos do Esporte Clube Passo Fundo, a realizar-se hoje às 19 horas. Muito obrigado.